Vindo aqui ao podcast, é a parada do edifício Holiday. Isso. É outra coisa que não, parece que não tem um fim. Tu começou uma briga agora, que eu vi numa postagem tua na tua rede social. Isso. O que se faz ali, cara? Pois o é. que é aquilo ali? Eu comecei no Balanço Geral, na época, que tinha um síndico, Rufino, que não se dava bem com alguns moradores, proprietários no caso. Aí ficava aquela bronca, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Aí bota um tapume, tira todo mundo de lá, os proprietários. Isso. Cara, eu queria saber que pé tá o Holiday. Nós temos aí duas frentes. Uma é o problema da conversa do Holiday com a cidade. Não é? Ele está encravado na cidade do Recife e a cidade tem que zelar pela cidade. E uma outra questão é garantir o direito dos proprietários. Não é? Então nós temos aí dois caminhos. Como fazer para unir essas duas questões e a gente dar uma solução? O que não pode acontecer, Hugo, é o que está acontecendo hoje. As pessoas foram evacuadas, ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer. Enquanto isso, o prédio está em situação de abandono. Eu fui visitar na semana passada, né? E é horripilante o cenário. Cenário de guerra, né? Quem tiver curiosidade ou coragem, porque o tempo que eu passei lá era 9h30 da manhã mais ou menos, né? Vimos confusão, tapa entre moradores de rua, né? Que estão aqui naquele espaço, na verdade usam o espaço para o uso de drogas, para o tráfico de drogas e para a prostituição, né? E eu não tenho medo de dizer, hoje o Holiday, o entorno do Holiday virou um ambiente de medo. Não é? Ninguém passa ali 7 da noite, a partir das 7 da noite, sem ter medo. Então qual é a solução, ao meu ver? A prefeitura tem que capitanear o processo, tem que liderar o processo. E como, Anderson, qual é a sua sugestão? A minha sugestão é que faça um acordo com o Ministério Público, um acordo com a Justiça, para que o terreno do Holiday ele possa ser desapropriado. A prefeitura pode alegar, nós não temos dinheiro para desapropriar. Mas com esse acordo, chamando a justiça para participar dele, juntamente com os moradores, né, pode ser feito um leilão daquele terreno, não é? Apurando os valores, se paga aos proprietários. Não tenho dúvida de que aquele espaço causa muito interesse da iniciativa privada, porque ali é o coração de Boa Viagem, uma área mais nobre. E aí eu defendo, tem que demolir o Holiday, porque aquele espaço ele vale muito mais sem o prédio do que com o prédio, né? É um prédio que foi construído em 1957, é verdade que foi um ícone da arquitetura naquele momento. Ele é aquele edifício Califórnia. Pois é, naquele momento foi. O problema é que hoje ele se trata de um prédio privado e quem tem condições ou tem interesse de reformar aquele prédio? Ninguém, porque a estrutura é uma estrutura arcaica, não é? Quem conhece de arquitetura, quem conhece de urbanismo sabe, né, que aquele prédio dificilmente você aproveita aquelas instalações, porque o conceito que ele foi construído é um conceito ultrapassado. Então, para que ocorra a viabilidade, não é, de um processo de indenização aos proprietários e que a gente não tenha um prédio inacabado, com risco inclusive de desabamento, né, para a cidade do Recife. Tem esse risco? Eu não tenho dúvida disso, né? O próprio Corpo de Bombeiros, a CELP, já falava do risco de incêndio, né? E quando foi acontecer a vistoria da DIRCOM, foi comprovado esse risco e que a estrutura estava totalmente danificada, sem nenhum reparo desde a sua construção. Agora, sabe o que eu lembro também, Anderson? Era a fofoca da época. Não, isso é coisa da prefeitura, porque quer entregar para Moura do B. Rolou essas histórias que vão desapropriar, porque a Moura do B ia tomar conta, a Moura do B Engenharia, que ia construir um flat ali. Cara, eu te digo o seguinte, se não tem essa verba, a prefeitura diz que não tem verba para indenizar os proprietários. Isso. Cara, bicho... Olha, eu não sei quem... A gente vai pra onde, cara? Eu não sei quem vai ter interesse num prédio. Agora, certamente alguma construtora de renome, entendeu? Que seja a Moura do B ou seja outra. O que não pode acontecer é o prédio ficar abandonado como está e as pessoas não terem direito às indenizações. É muito fácil Hugo dizer, não, vamos preservar o Holiday. Aí é um marco da cidade do Recife, tá certo. Então quem é que vai reformar? Quem é que vai gastar o dinheiro? Se ele é um prédio privado, ele não é um prédio público. Ele é um prédio privado. Quem vai querer gastar o dinheiro ali para revitalizar aquele espaço e ali servir, né, para alguma coisa da cidade? Então eu acho que é muito mais uma conversa bonita de se falar, mas na prática não condiz com o que acontece. Eu só tenho certeza, Hugo, se
Se a Prefeitura do Recife não enfrentar o problema com objetividade, já se passaram 2 anos e pouco. Foi março de 2019. Isso. Não é? A gente chega em 10 anos, a gente chega em 2029 e o cenário só vai piorar. E o pior, e os moradores que muitas vezes, né, têm influência desses grupos mais radicais aí e tal, né, os moradores não vão ter direito às indenizações. Ou seja, perde os moradores, perde a cidade e a falta de liderança também é um fator importante nesse momento. E olha, eu vou te dizer, eu vou dizer sinceramente, eu acho que a prefeitura não está nem aí mais para aquele edifício Holiday. Por quê? Porque na época que deu mídia, Sim. botaram tapumes, pô, guarda municipal. É. Pô, Anderson, tu passa lá hoje, não tem um pé de guarda municipal. Só medo e insegurança. Então, isso a gente encontra. Mas aí eu te pergunto, foi uma coisa, desculpa, mas a prefeitura na época fez uma pirotecnia, cara. E hoje tá lá. E aparentemente, depois de tudo que a prefeitura fez, que aí eu não vou criticar, porque o cenário que se mostrava era de fato de risco para os moradores que estavam ali. Agora, após 2 anos e 3 meses, ou 2 anos e 4 meses, nós temos que ter um caminho. Não é? Então, eu sei que é um tema polêmico, muita gente disse, antes tu vai se meter com isso. Eu digo, rapaz, eu fui eleito para isso, para levantar as teses importantes da cidade. Então, eu considero o Holiday hoje temerário, não é? Porque não vejo perspectiva e quanto mais aquele prédio permanecer abandonado, haverá risco de desabamento, haverá risco de aumento da violência na região, aumenta a prostituição, o uso de drogas e o tráfico de drogas naquela região. Enfim, a gente está tentando trazer um caminho. Se o caminho não for a demolição, se não for a desapropriação, que os órgãos competentes anunciem quem é o caminho. O que não pode é o silêncio.